E eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que também eram sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Meu Deus e meu Senhor, nós aqui acabamos de relembrar, Senhor, essa história maravilhosa que aconteceu ali no lago de Genezaré contigo e com Pedro, os filhos de Zebedeu e com muitas pessoas que ali estavam também. Essa palavra, como toda a tua palavra, é muito maravilhosa. E nós nessa noite cantamos aqui que é a tua palavra que nos alimenta e que nos fortalece. Esta palavra que não pode voltar vazia a ti, Senhor, mas ela precisa fazer algo em nossas vidas e em nosso coração. E por isso que eu peço, Senhor, que ao meditar, Senhor, e tentar passar à tua igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai, que de forma alguma eu possa ser um obstáculo, mas que eu seja um profeta, Senhor, nas tuas mãos, e que o teu povo possa realmente ser alimentado e direcionado por uma palavra, Pai, que responda aos anseios da alma de cada um que a ouvir. Abençoa-nos, portanto, ó Espírito Santo, seja comigo no profetizar, seja com o teu povo ao receber esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, aqui se passa essa história muito maravilhosa no lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. É o mesmo local, é um lago muito grande, onde tem peixe, e nós vemos ali então Jesus chega ali na praia desse mar, na areia do Mar da Galileia, e grande multidão começa a comprimir Jesus e nos dá a entender que Jesus estava sendo comprimido para entrar dentro do mar, de tanta gente que se aglomerava. E ele pede para Simão Pedro, que tinha uma empresa de pescaria, e a palavra mostra aqui que Tiago e João eram sócios, eles tinham uma empresa de pescaria ali no Mar da Galileia. E aí ele pede um dos barcos de Pedro e pede para que puxassem um pouco para dentro do mar, para que a multidão não comprimisse Jesus e ele pudesse então falar da palavra de Deus. E é interessante que a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. E Jesus então, ele começa a ensinar o povo como ele sempre faz. Ali naquela empresa, na empresa de Pedro, Tiago e de João. Ali era um lugar onde muitos destes empreendedores da pescaria, eles se reuniam.
Mas aquele dia, aquela manhã, era uma manhã, uma madrugada, estava despontando o dia. Foi um dia, uma noite muito complicada para todos eles. Diz a palavra de Deus aqui que eles estavam lavando as redes. E lavar as redes é a última coisa da pescaria. Na hora que já recolheu as tralhas, e eles pescavam de arrasto, aqui não era com varinha, eles pescavam de arrasto, e eles não tinham pego nada. Eles tinham saído de madrugada, passaram a noite inteira e a madrugada trabalhando, puxaram as redes e não veio nada, só sujeira. Já pensou? Você já parou para pensar numa coisa dessa? Você trabalhou o dia inteiro e não produziu nada. Não trouxe o dinheiro para o Danone das crianças para casa. Que é uma situação complicada, né? Que às vezes a gente passa por isso. E aí ali então tinha sido complicado, até porque tinham puxado tanto enrosco, as redes estavam sujas, e eles então estavam lavando essas redes. E a gente pode imaginar qual era o sentimento que eles estavam passando. Uma frustração muito grande. Trabalhar e não produzir e não trazer nada, é frustrante. Às vezes é como nós sairmos e entregarmos currículos e nada. Frustrante. O telefone não toca, né? Nenhuma entrevista, nada. A empresa não vai bem. Abriu-se a empresa, o empresário abre a empresa, 6 horas da tarde fecha, vai no caixa para fechar o caixa, nada, frustrante. Qual o sentimento que passa na cabeça de alguém assim? Amanhã tem boleto para pagar, amanhã tem contas para pagar, tem criança em casa. Frustrante. Dá vontade de entregar os pontos, não dá? Dá vontade de jogar toalha. Jogar toalha é um termo, né, do esporte, da luta, né? Quando numa luta de boxe, por exemplo, um está apanhando demais, e o técnico joga a toalha. Para, você vai matar o cara, né? Às vezes a gente se sente assim. Talvez esses homens aqui que ali estavam, eles estavam nesse sentimento, um sentimento de frustração muito grande, de ansiedade muito grande, né? E a gente, quando está nesses sentimentos, nesse turbilhão de sentimentos, nós estamos propensos a fazer, sabe o quê? Bobagem, a fazer besteira. Porque quando nós tomamos decisões pautados pelas emoções, há uma grande chance de fazermos besteira. E é uma verdade mesmo, né? Eu uma vez ouvi falar um negócio, eu nunca mais esqueci, que é assim, né? Nunca peça em casamento a sua namorada se você estiver apaixonado. Se você amá-la, peça em casamento. Porque quando você está apaixonado, você não vê os defeitos, né? É uma emoção tão avassaladora que você não vê os defeitos da pessoa e acaba fazendo bobagem, né? A gente tem que entrar num casamento consciente das virtudes e dos defeitos, porque todo mundo tem virtude, mas todo mundo tem defeito também, né? E a gente tem que entrar consciente e disposto a querer mudar algumas coisas. Bom, mas não era isso que eu queria falar. E aí então volta falando sobre, mas talvez seja o que Deus queira falar. E aí então a gente volta aqui porque esses homens estavam emocionalmente abalados. E como é que você está essa noite? Muito abalado emocionalmente, pouco abalado emocionalmente? Não sei como você está. Parece que está dando murro em ponta de faca, está querendo entregar os pontos, você está querendo jogar toalha. Como é que está essa sua situação? Eu quero dizer uma coisa:
Essa história aqui, ela não é uma história de entregar a toalha. Não é de jogar a toalha ou de entregar os pontos. Essa história aqui, irmãos, é uma história de mudança de panorama, de mudança de situações, de uma maneira milagrosa, de uma maneira muito poderosa. Sabe, meus irmãos, nós somos muito limitados. E muitas coisas nós não conseguimos fazer. Mas Deus, Ele faz o que nós fazemos e o que não fazemos. O que não podemos fazer é o campo de Deus. Muitas vezes, o Senhor precisa nos levar a esse tipo de situações para que nós comecemos a exercer a nossa fé, para que nós comecemos nas nossas vidas a colocar as situações nas mãos de Deus, para que Ele mostre para mim e para você o que nós estamos vivendo. Sabe, meus irmãos, o cristianismo, ele é muito além do que vir à noite no domingo, ou de manhã no domingo, ou durante a semana no culto. É muito mais do que isso. Vir no culto pode ser até uma religião. Só que Jesus não nos chamou para vivermos uma religião ou uma religiosidade, no sentido conotativo da palavra. Não estou querendo entrar na profundidade semântica de que religião significa religação com Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, Ele morreu na cruz para mudar a nossa vida, para mudar a nossa forma de decisões, para mudar a nossa forma de pensar, para mudar a nossa forma de reagir, para mudar a nossa forma de encararmos as situações da vida. Quando nós olhamos, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara inteligentíssimo que apareceu na televisão esses dias. Ele está preso. 4 pessoas hackearam uma série de telefones de uma série de autoridades do Brasil. O cara é muito inteligente, diga-se de passagem, só que ele é nada sábio, porque se ele usasse a inteligência que ele tem para o bem, e isso é sabedoria. Sabedoria é você utilizar as habilidades que você tem, intelectuais, as habilidades emocionais, as habilidades profissionais em prol do bem, em prol do reino de Deus, né? O que aconteceria com isso? Rapaz, aconteceria muita coisa. Muita coisa. O cara está preso. Uma coisa eu posso dizer para você que não aconteceria com ele: ir para a cadeia. Já é um grande negócio. Concorda? Já é um grande negócio, né? Porque lá na cadeia você vai comer quentinha, pode ter certeza que você vai virar namorada de alguém, vão te estuprar. Pensa que é bom o negócio, né? O negócio é tão ruim que o pastor aqui nem visitar ele vai, eu não vou. Eu já falei, não me convide para tudo, eu faço funeral 10 por dia, casamento 100, mas cadeia eu não vou. Não vou, né? Não vou. O troço é ruim, gente. Imagina para quem mora lá. Já trabalhou, né, irmão? Sabe como é o troço. O troço é feio, gente. Só de não ir preso já é uma grande coisa. Mas é aí que entra Deus, gente. Essa passagem, ela está mostrando aqui o que é viver pela fé. Quando as nossas limitações elas acabam, os nossos argumentos acabam, quando a nossa potencialidade acaba, quando tudo que nós temos acaba. E aí o que fazer? Aí, meu irmão, é pôr na mão de Deus. Nós somos cristãos. E aí é viver por fé. Por isso que a palavra diz que o justo vive pela fé. Se esse camarada, ele usasse, e fosse um cristão e usasse para o reino,
Deus faria grandes coisas com ele, porque Deus honra quem merece honra. Ele é justo, amém? Muito bem, é o que estava acontecendo aqui. Eles estavam a ponto de fazer bobagem. E meus irmãos, fazer bobagem em época de crise é a pior coisa que tem, porque fora de crise já é ruim, porque quando você faz bobagem, você vai ter que consertar a caca. Em época de crise é complicado, demora mais para você consertar a bobagem. E Deus está falando, gente, acorda, com muita gente, cuidado, não faça bobagem, porque depois para acertar a bobagem é meio complicado. Mas se você está em fase de acertar a bobagem, eu posso dizer que Jesus está contigo, e Ele vai te ajudar nesse processo, amém? Mas aqui, chega então, eles estão lavando as redes, né? Mas nós vimos aqui, um pouquinho mais para frente, que eles pegaram muito peixe. Olha só como mudou o panorama. E como que esse panorama foi mudado? Porque olha, veja bem, eles trabalharam a noite inteira, não pegaram um lambari. De repente aqui, eles em 5 minutos, eles pegam tanto peixe como nunca pegaram em toda a história da empresa. E nunca mais vão pegar. E o interessante aqui que mostra que era tanta a abundância de peixe que eles começaram a jogar para dentro do barco, e se eles continuassem a jogar, a empresa ia afundar literalmente, porque o patrimônio da empresa ia afundar. Era tanto peixe que nem os barcos suportavam, todos eles. Jesus Cristo. O que será? O que acontece numa situação dessa? Frustrante. Aí você vive a fé e se admira. Esse é o Deus que a gente serve. O Deus que Ele nos tira de uma frustração e de uma ansiedade muito complicada e nos leva para uma situação de admiração muito grande que chega a dar medo. Pedro teve medo. Ele aqui, a palavra do Senhor disse aqui no versículo 9: à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. E aí Jesus fala para Simão: não temas, não tenha medo. Meu irmão, as coisas de Deus às vezes chegam a nos dar medo, porque é muito maravilhoso e a gente não entende, e a gente tem medo das coisas que não entendemos. Imagina você, vamos lembrar aqui os pescadores, um dia no barquinho, tchá, 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 à noite, hein? Ali no barquinho, Lagão de Genezaré, à noite, Jesus não estava com eles, tinha saído para pescar, noite adentro, aquela lua bonita, rapaz, né? De repente talvez até se ouve um lobo. De repente aquele luarzão branco, coisa linda, vem um camarada andando sobre as águas. Você acha o quê? Que os discípulos falaram: alguém andando sobre as águas? Que nada, foi um alvoroço, aquele medo, aquela gritaria. E aí Jesus: calma gente, não temas, sou eu. As coisas de Jesus mete medo na gente, porque são coisas que a gente não vive sempre e que a gente não vê no mundo. Mas meus irmãos, é isso que Jesus quer para mim e para você. É isso que Ele quer. Se é para meter medo, que meta medo, Jesus. Mas Ele vem e depois passa a mão na cabeça: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Mas como é que o panorama começa a mudar aqui, meu irmão? Vamos falar. Acontece que no versículo 3, Jesus está comprimido. E lembre-se que aqui por enquanto há uma frustração nos pescadores, lavando rede, tirando o barro da rede. E aí então no versículo 3, Jesus pede para Simão um dos barcos, e ele fala: Simão,
é teu barquinho? E Pedro fala: é meu barquinho. Posso usar? É todo teu, Senhor. Jesus entra no barquinho e ele fala: você poderia fazer um favor para mim? Você empurra um pouquinho o barquinho. E aí pegou, empurrar o barquinho um pouco para dentro do mar de Genezaré. Primeira coisa que eu quero falar aqui para você, para que o panorama da tua vida comece a mudar: coloque os seus recursos à disposição de Jesus. Pedro começou a colocar os recursos que ele tinha à disposição de Jesus Cristo. O negócio estava ruim, né? Ele estava frustrado, não pegou nada, naquele dia não ia dar para fazer nada, mas o que ele tinha na mão? Um barquinho, é teu, pode usar. Irmão, mas pastor, que negócio é esse? O troço já está ruim e eu vou colocar nas mãos de Jesus? Sim. Sabe por quê? Muitas pessoas pensam errado. Quando se fala em colocar recursos, né, nós primeiramente já pensamos em recursos financeiros. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Pedro não colocou nenhum centavo na mão de Jesus. Ele colocou um patrimônio imobilizado que ele tinha à disposição do Senhor Jesus. Aquele carro, meu irmão, que você tem, que muitas vezes pode servir para dar uma carona para uma irmã, senhora da igreja para casa. Tem irmã nossa aqui, de cabelo branco, que depois do culto, nós vamos comer McDonald's e ela está esperando o ônibus para ir embora. Põe ela no carro, põe à disposição de Jesus, leva ela para casa. Não gasta nada. Gasta gasolina, pastor. Eu vou falar uma coisa: o Deus que multiplica peixe me multiplica gasolina também. Eu já andei no cheiro muitas vezes e eu posso te falar que era Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Passei já em pedágio sem ter um centavo e sem ficar devendo. Estava com a minha esposa. Não tinha um centavo. Depois pagamos. Na volta paguei. Mas naquele momento, meu irmão, Deus está conosco, gente. Nós precisamos colocar recursos nas mãos de Jesus. Recursos pessoais, recursos financeiros, recursos emocionais. Talvez você não esteja passando por um problema hoje, mas alguém está. E você está centrado, você tem condições de dar uma boa palavra para alguém, dar um abraço para alguém. Coloque esse teu recurso emocional à disposição de Jesus. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de uma palavra boa. O panorama começa a mudar quando nós começamos a viver o cristianismo. Nós não podemos pensar que colocar recursos nas mãos de Jesus é gasto. Não, não é gasto. Não é gasto. Porque gasto nunca mais volta. E a palavra de Deus diz que Ele pode devolver em dobro. Gasto não volta mais. Se Jesus devolve, não é gasto. Aí você pode falar, então é investimento. Também não é. Quando nós entregamos dízimo, oferta, nós não estamos fazendo nenhum investimento, porque investimento é negócio, e Jesus não faz negócio com ninguém, Ele faz aliança. E se você não ganha o que achava que ia ganhar, você muda de banco, né? E o reino não é banco, então não é gasto, e não é investimento. O que é? Sementeira. Sementeira. Olha, há uma passagem em Marcos capítulo 4 de 26 a 29 diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim, olha só, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse sementes à terra, e depois de lançar sementes à terra, ele vai dormir, ele se levanta de dia ou de noite, e a semente brota e cresce, e ele não sabe como que isso sucede. O agricultor lança a semente na terra, dorme, acorda, a semente brota. Você sabe como que ela brota? Não, mas ela brota. Aí continua, porque a terra por si mesma que frutifica,
Primeiro uma erva, depois uma espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Meu irmão, o milagre quem faz é Deus. Nós só lançamos a semente, o resto deixa com Ele. Amém? O problema é que nós não queremos lançar semente. Nós achamos que é gasto. Nós achamos que é investimento. Não é, meu irmão. No reino de Deus as coisas se processam como sementeira, tá? A terra produz por si só. Sabe, quando Deus fez as coisas, Ele já criou as coisas em condições de elas se manterem e reproduzirem. Está na terra alguma coisa que Deus colocou ali, que faz com que a semente brote. Esses dias eu fiquei bobo. Tem um jardinzinho na frente de casa, que deve ter 30 centímetros quadrados, aonde tinha umas florzinhas ali, e o troço cresceu, as flores cresceram, e o jardineiro não conseguia mais, que sou eu arranquei tudo, arranquei as flores, estava desse tamanho, arranquei as flores, ficou na terrinha, mas tem lá ainda umas plantinhas. Ontem eu fui molhar, já tinha flor, de novo. Rapaz, eu não plantei, a sementinha caiu da florzinha, caiu na terra, eu fui dormir, eu levantei, só caiu uma gotinha de água, brotou aquele cheirinho gostoso. Oh, esse Deus é bom demais. Sabe o que é? Quando eu não tenho mais recursos, Ele tem. Quando você não tem, Ele tem. Mas se eu tenho e coloco na mão dele, sabe o que acontece? É o que a palavra diz, 2 Coríntios 9,6. Digo isso: o que semeia pouco, pouco ceifa, mas o que semeia em abundância ceifará. Aleluia! Então, meu irmão, o panorama começa a mudar quando você começa a colocar os seus recursos à disposição de Jesus. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Ele não morreu na cruz. Olha, o cristianismo é muito mais do que isso aqui. O cristianismo é muito mais do que essa coisa maravilhosa que é uma experiência de culto. A gente vem aqui para ouvir essas coisas e entender, para viver lá fora. Então, quando você começa a entrar no campo da fé, as coisas começam a mudar na tua vida. Mas se você não entra no campo da fé, as sementes não vão brotar, porque você não plantou nada. Mas se você plantar, ela vai germinar. Pode ser que amanhã, pode ser que daqui a um mês, mas vai germinar. E Pedro então falou: está aí o barco, Jesus, pode mandar bala, fala com a multidão. O barquinho desse tamanhinho, pequenininho, de madeira, não era aquele barcão de alumínio, não tinha alumínio naquela época, quer dizer, ele existia, mas não sabia trabalhar. E aí então, estava à disposição de Jesus. Sementeira, semeie, irmã, semeie, irmão, os teus recursos no reino de Deus, à disposição de Jesus, Cristo de Nazaré. Sabe por que a indústria do fumo, ela dá certo? Porque as pessoas investem. Sabe por que a indústria da pornografia vai dar certo? Porque as pessoas investem. Se ninguém mais comprasse revista de mulher e de homem pelado, o negócio fechava. Mas tem gente que compra. Agora tem igreja que fecha. Meu Jesus, que troço é esse? Não dá para entender? Amém? Então, investe, põe os teus recursos, semeia no reino de Deus, põe os teus recursos à disposição do reino de Deus. Pedro fez isso, ele estava frustradão, mas ele colocou os recursos. Aí no versículo 3 e no versículo 4, aqui
Fala assim: entrando então Jesus num dos barcos que era de Simão Pedro, afastou um pouco da praia, Jesus assentou-se e ensinava do barco as multidões. Quando ele acaba de ensinar, ele conversa, ele fala com Simão Pedro. A segunda coisa, meus irmãos, é entender um negócio. Jesus tem muita coisa para ensinar para a gente. Jesus tem muita coisa para ensinar para a gente. Uma das coisas que às vezes as emoções fazem conosco é fechar o nosso coração, é tapar os nossos ouvidos, é fechar os nossos olhos. A gente tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração, mas não sente, porque nós estamos frustrados, emocionalmente abalados, e nós deixamos de entender, sentir, ver e ouvir o agir de Deus nas nossas vidas. Pedro estava frustrado, mas ele já tinha colocado Jesus no barquinho dele. E ele começa a ensinar a multidão. E Pedro o que faz? Começa a ouvir a voz de Jesus. Para que o panorama comece a mudar da sua vida, você precisa entender uma coisa. Tem muita coisa que nesse momento Jesus quer te ensinar. E olha, a palavra de Deus diz em Provérbios 18:15, na nova tradução da linguagem de hoje: a pessoa sábia está sempre pronta a aprender. Você pensa que o sábio não passa por crises? Passa, mas ele está pronto a aprender. Ele está pronto para aprender. Então, para o panorama começar a mudar, depois que você colocar os seus recursos à disposição de Jesus, começa a ouvir Jesus. Começa a buscar Jesus, começa a aprender o que Ele quer falar na tua vida. Eu falo para muitas pessoas, querido, em situações de angústia, o que Jesus está falando contigo? Ele nunca deixou de falar. Talvez já tenha te dado uma resposta e você ainda não entendeu, mas Ele vai falar de novo. Então entenda isso, você precisa aprender algumas coisas de Jesus. E olha, o conhecimento de Deus, ele nunca vai se esgotar. Todos os dias, Jesus tem alguma coisa para te ensinar. Todos os dias, Jesus tem alguma coisa para te ensinar. Não se torne orgulhoso. Não se torne orgulhoso. Porque Jesus vai falar com você, através da esposa, através do marido, através do filho, da filha, do sobrinho. E se você for, depois eu vou falar o que eu aprendi com a irmã Yolanda hoje. E se você for muito cabeça dura, Deus vai ter que usar uma mula para falar com você. Né? Como Ele fez lá com Balaão. A mula teve que falar com ele. Porque daí, aí você dá ouvidos. Aí hoje na escola dominical a irmã Yolanda nos ensinou uma coisa muito interessante, né? E ela disse que a esposa não fala muito. Não fala muito. É que o marido é tão topeira que a esposa tem que falar 10 vezes a mesma coisa para ele entender. Aleluia, que sabedoria. Né, irmã Yolanda? Né? Então, meus irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça em nome de Jesus, aprenda. Jesus quer te ensinar alguma coisa com essa situação que você está passando. Ontem eu estava pregando numa igreja lá perto de Guarulhos, e um dos pastores, era um evento muito interessante assim, de ministrações, um pastor atrás do outro, e o pastor que pregou antes de mim, ele falou um negócio assim que eu achei interessante. Ele falou assim: rapaz, eu tenho um problema, eu às vezes reajo mal a algumas coisas. E Jesus tem me ensinado a não reagir mais assim. Sabe, queridos, às vezes a gente reage mal, fala uma coisa que não deveria. Meu irmão, depois disso, deixa Jesus falar contigo.
Você errou, pede perdão de novo para quem você ofendeu, defraudou, mas deixa Jesus te ensinar de novo, para que você seja uma pessoa melhor. Prosseguindo aqui, depois que Jesus falou, então Jesus está no barquinho de Pedro, recursos à disposição de Jesus, Jesus ensinando, você aprendendo. Jesus fala com Pedro, ele vira para Pedro agora, ainda frustrado, mas antenado. E aí ele fala assim no versículo 4. Quando então acabou de falar, ele fala assim para Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Em a outra versão, que é mais fácil de entender, porque aqui na Revista e Atualizada diz, faze-te ao largo. O que Jesus disse? Ele disse assim, vá para águas mais profundas, para o mar aberto, e lance as suas redes. Aqui é um ensinamento muito poderoso. Vai onde é mais profundo e lança as tuas redes. Uma das piores coisas que existe dentro da igreja é viver um cristianismo superficial, gente. É viver um cristianismo raso. É uma das piores coisas que acontece dentro do cristianismo. Um cristianismo raso, sabe o que acontece? Quando você vive um cristianismo raso, qualquer ventinho te impulsiona. Por que a palavra de Deus, a última epístola que foi escrita da Bíblia foi 2 Timóteo, e ali Paulo fala a Timóteo, nos últimos tempos, os cristãos, eles andarão impelidos pelos ventos de doutrinas. Aqui ouve uma palavra dessa, não gosta, ali na esquina tem outra igreja, ele vai naquela igreja, ouve, não gosta, lá na outra esquina tem outra, ele vai, não gosta, aí ele vai na outra, até que ele encontra o quê? Alguém que fale o que ele quer ouvir. Porque a palavra diz isso, serão impelidos por ventos de doutrinas e se cercarão de mestres que falarão segundo o que eles querem ouvir, segundo a sua cobiça, como que tendo coceiras nos ouvidos. Por quê? Porque é tempo de cristianismo raso. Qualquer ventinho impulsiona você. E isso é mal, gente. E ele fala, vai para o mar profundo, lança as tuas redes no mar profundo. No mar profundo não tem vento, tem corrente. E as correntes, sabe o que elas trazem? Vida. As correntes marítimas trazem vida. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que as baleias jubarte, elas estão aqui em Fernando de Noronha, elas estão ali acasalando e reproduzindo-se, elas estão fortes, e elas vêm aqui para Fernando de Noronha através das correntes marítimas para reproduzirem. Depois que elas reproduzem, e ali os filhotes já são grandes, elas pegam outra corrente marítima e elas vão lá para a Austrália, do outro lado da terra. Sabe o que vai junto nas correntes marítimas? Um negocinho chamado crio. O crio é um negocinho quase que microscópico, mas que elas abrem a bocona e engole todo aquele crio. É vida para elas, é alimento. Os ventos de doutrina. Você já entrou numa ventania? Abre o olhão. Eita, é cisco no olho. Aquela coisa toda. É folha seca, bate na cabeça. É galho, quebra. Careca, então já abre um taio na cabeça. E fica aquela marca para sempre, né? O careca, se ele pode machucar o joelho, ninguém vê. Mas se ele machucar a testa, todo mundo vê o zíper na cabeça dele. Não é? Aí lá, o meu pai uma vez, carecão, deu uma testada, rapaz, deu 5 pontos, parece o Frankenstein.
Primeira coisa que se vê num careca, o que a ventania fez com ele? Arrancou os cabelos e ainda deu uma cicatriz na cabeça, não é? Mas a correnteza não, gente. A correnteza traz vida. Ela traz vida e vida em abundância. Assista National Geographic e vê lá as baleias vivendo a vida marinha, que coisa maravilhosa que é. É lá que Jesus disse: vai lá para o fundo, sai desse cristianismo raso, sai desse cristianismo, meu irmão, de campanha. Rapaz, passei aqui na igreja do meu tio, aqui na Mundial, está vazia, acabou a campanha, está vazia. Aconteceu duas coisas: ou a campanha acabou, ou as pessoas viram que é bobagem e mudaram para outra igreja de campanha. E aí o meu tio, o chapeludo, o Valdemiro, vai fazer o quê? Tem que inventar outro vento. Mas nós precisamos, irmão, viver as correntezas profundas do oceano de Deus. Aleluia. Quer que o panorama mude na tua vida? Põe os teus recursos à disposição de Jesus. Ouve o que Ele está falando, aprende o que Ele está falando e vai para as águas mais profundas nesse cristianismo. Para de viver de culto dominical. Para de viver, meu irmão, de experiências de cultos. É o que chamamos hoje experiência cultica. Para com isso. Meu irmão, igreja não é posto de gasolina, que nós só vamos para encher o tanque. A gente vem aqui para celebrar as vitórias da semana. Amém? Cristianismo se vive lá fora, a fé é lá fora. Aqui a gente vem para celebrar, mas hoje sabe o que acontece na igreja? As pessoas vêm para pedir. Pedir por quê? Porque lá fora é o ventinho que está empurrando para lá e para cá. Mas se você viver o profundo de Deus, você vai vir para um culto em que você só tem coisa para agradecer. Aleluia! Né? Aí, por isso que a igreja é vista como um balcão de negócio, porque as pessoas não vivem lá fora o cristianismo. Lembre-se que eu falei que Jesus não te chamou para viver uma religiosidade, Ele te chamou para viver uma vida de fé, e de milagres, e de alianças, porque Ele é um Deus de aliança, Ele não é um mercador de bênçãos. Amém, meu irmão? É a pior coisa que tem, uma vida rasa. E aí Pedro então fala assim, olha a resposta de Pedro, olha a resposta de Pedro. E aí ele fala assim, Jesus fala, vai lá para o fundo e joga as vossas redes. Respondeu-lhe então Simão, mestre, nós já trabalhamos a noite inteira e nada nós apanhamos, mas porque é o Senhor que está falando, eu farei. O que ele fez? Ele lançou toda a sua frustração nas mãos de Jesus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Já entregou sua frustração nas mãos de Jesus? Foi o que Pedro fez. Ai, Jesus, cansado, frustrado, manda eu jogar rede de novo. Ai, Jesus, seguinte, nós já fizemos isso a noite inteira, não apanhamos nada, mas porque o Senhor está falando, eu farei. O que é isso? Fé. Fé. Ele lança as frustrações nas mãos de Jesus, e a lógica diz o quê? Vai para casa. Não dá nem para o ditado popular que diz assim, está nervoso, vai pescar. Eles acabaram de pescar e a pescaria deixou eles nervosos demais. Mas ele lança toda a sua frustração em Jesus e vai contra toda a lógica, e ele fala, mas porque foi o Senhor que falou, eu vou fazer. A vida de fé é ir contra toda a lógica, é ir contra toda a lógica e confiar absolutamente e totalmente em Jesus Cristo de Nazaré. Há quanto tempo você não faz isso, meu querido?
Há quanto tempo você não lança suas frustrações, ou até lança suas frustrações em Jesus, mas continua dando ouvidos para a lógica? Você precisa se lançar profundamente nesse mar da fé, nesse oceano da fé. Então, o panorama aí começa a mudar profundamente. Por quê? Primeiro ele colocou os recursos, depois ele aprendeu, depois ele obedeceu. Com toda a sua frustração, com toda a sua angústia, Pedro obedece a Jesus. Só que olha só, e ele fala, só que é o seguinte, não é aqui ó, na margem, é lá no fundo, lá em alto mar. Dá trabalho. A fé às vezes dá trabalho. Mas olha só, se essa história, Pedro não tivesse feito o que Jesus mandava, tivesse mandado, o que ele tinha feito? Talvez foi para casa, passou no boteco, tomou uma talagada de Smirnoff, né? Um rabo de galo, uma brama, né? Comeu um minduinzinho, foi jogar sinuca, aí já aparece um filho do capeta, né? Já começa a fazer aposta. Quem sabe eu ganho e pago os boletos amanhã. Aí só que um abismo chama outro abismo. Ele sai do boteco pior do que estava, chega em casa, bate na mãe e bate na sogra, porque ele morava com a sogra, né? E a sogra ainda tem aí, Pedro, chegou bêbado, safado, sem vergonha, blá, blá, blá. Melhor fazer o que Jesus manda, né? Vai querer a sogra no teu ouvido? Eita! Faz o que Jesus manda, meu velho. Dá trabalho? Dá trabalho. Pensa o quê? Para o pecado fazia tanta coisa. Passava a noite inteira sem dormir, gastava um monte no pecado, não é verdade? Né? Queria sair com a mulherada e comprava calça nova, perfume importado, cartãozão, nem pensava, né? Tinha lá 300 no cartão, o cartão já estava bufando, mas para o pecado mesmo, recoqueco, passa, compra, divide em 10 vezes, né? Para o pecado. Dá trabalho, sim, a fé. Mas o resultado da fé é maravilhoso. O resultado da fé é poderoso. E eles foram. E eu fico pensando só aqui, Jesus. Eles montaram no barquinho e rema, né? E Jesus só olhando. Só que, é interessante, hein? Quando ele está remando para lá, você sabe de uma coisa? Você já teve essa experiência de remar para o alto mar? Você não rema olhando para as ondas, você rema olhando para a praia, porque você tem mais força. Você tem mais força aqui. Você está puxando com as forças do peito. E Jesus está lá na praia. E Pedro sentado no teu barquinho, remando, olhando para Jesus e Jesus olhando para ele. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Você está olhando para quê, querido? Você está remando olhando para quê? Você está olhando para quê? Para as ondas, para o vento? Olha para Jesus, porque Ele está dizendo assim: vai, Vanessa, vai, Ricardão, vai, Zezinho, e com as forças do peito, com as forças do peito, do amor por Jesus. Ele está lá na praia, vai. E aí ele fala, aí, joga a rede. O que acontece? A rede se enche. Jesus sabe onde as correntes estão. Jesus sabe aonde estão as coisas que você precisa. E não é um lambari, é tanto peixe que você não vai dar conta. A bênção é muito grande, aleluia! E aí, cadê a frustração, Pedrão? Tá triste? Tá triste? Não! O que acontece? Ele está o que agora? Admirado.
admirado. Meu irmão, coloque os recursos à disposição de Jesus, aprenda com Jesus, tenha um cristianismo mais profundo com Jesus, e se precisar fazer de novo, faça de maneira diferente, na maneira com que Jesus está mandando você fazer. E aí, meu irmão, e aí é só correr para o abraço? É nada. Não corre para o abraço não, meu irmão, porque Pedro não correu para o abraço. Olha só o fim dessa história. Então, o negócio, o peixe está rompendo as redes, versículo 7, fazem sinais aos companheiros. Meu irmão, eles não têm nem o que falar, ficaram mudos. Quando Jesus fizer alguma coisa na sua vida, você vai ficar sem palavras. Sem palavras. E aí ele chama o povo, né? E eles chegam para ajudá-los. E eles começam a encher os barcos a ponto de quase afundarem, irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro não partiu para o abraço, prostrou-se aos pés de Jesus. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. A coisa que Jesus mais gosta é de um coração grato, um coração agradecido. Naquele caminho tinham 10 leprosos. Os 10 chamaram por Jesus e foram curados. Só um voltou, não era crente, era um samaritano. Os outros não voltaram para adorar Jesus, para agradecer. Uma das coisas que Jesus mais gosta é de um cristão grato, que agradece, que reconhece o que ele faz. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos glorificar o nome do Senhor Jesus na nossa vida, gente. É Ele que faz os milagres. É Ele. Pedro estava completamente impotente, mas ele poderia ter se orgulhado e ter voltado para a praia e ter falado: ó, gente, peixaria do Pedrão. Hoje você pode escolher o que quiser, somos bons. Não. Ele correu aos pés de Jesus. E acontece aqui alguma coisa muito maravilhosa, porque diz aqui que ele reconhece o seu estado de miserabilidade, ou seja, de uma pessoa que precisa de Jesus. Eles arrastam os barcos para a praia, fecham a empresa, deixam tudo e seguem a Jesus. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Não estou querendo dizer para você fechar a sua empresa ou para você pedir demissão do teu negócio, mas aqui o que acontece, o que a Bíblia está falando é que eles entraram para um novo estilo de vida. Que estilo de vida? Na fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que ele está falando para você essa noite. Amado, você já entregou sua vida para Jesus, mas você não vive Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus, mas você está ainda navegando em águas rasas. Não colocou toda a potencialidade humana que você tem, ou que melhor, Jesus colocou em você, à disposição do reino, à disposição de Jesus. Você está dando ouvidos às suas frustrações ou aquilo que as pessoas estão dizendo, quando Jesus quer te ensinar coisas muito mais maravilhosas. E esse negócio de ventinho de doutrina, meu irmão, vai te levar para o inferno. Mas as correntes profundas do oceano da fé vão trazer milagres na tua vida. E meu irmão, se precisar fazer de novo, Jesus mandou, faça. Empenhe todas as tuas forças. Por isso a palavra de Deus diz: tudo que vier às tuas mãos, faze com todas as tuas forças, olhando para quem? Firmemente para o autor e consumador da sua fé, que tem nome. Quem é? Paulo Bodini? Não. Valdemiro Santiago? Não. R.R. Soares? Não. Edir Macedo? Não.
Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a glória e toda a honra. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Pode se colocar em pé, meu irmão. Como é que está a tua vida, meu irmão? Você chegou aqui essa noite. Talvez tua vida esteja boa, talvez não esteja boa. Mas é um tempo de você agora começar a viver pela fé. Jesus hoje te convida a um novo estilo de vida. Não um estilo igrejeiro, mas fé. Fé é diferente de igreja, irmãos. A igreja, ela só existe para que a tua fé se fortaleça. Mas lá fora, meu irmão, nós vivemos no mundo. Nós não vivemos dentro da igreja, nós vivemos no mundo. E a palavra diz que nós não somos do mundo. Nós vivemos em meio a uma sociedade que não é nossa sociedade, numa pátria que não é nossa pátria. Não tem como viver de outra forma, se não for pela fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes nós precisamos pedir para que Jesus quebre o vaso e faça de novo. E é o que nós vamos cantar aqui. Os irmãos vão cantar a primeira vez, aí eu vou entrar para orar com você e depois nós vamos ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Vai depender de você. Não dependeu de Pedro? Dependeu de Pedro decidir em favor de Jesus ou não. Agora é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Contigo, meu irmão. Sabe, irmão, quando você lê a Bíblia e ela conta histórias tão maravilhosas, são histórias verídicas, verdadeiras, de pessoas desesperadas que chegam à presença de Jesus. A gente vê, por exemplo, a história de Jairo, desesperado, sua filha morrendo em casa. A gente vê uma mulher, 12 anos, com fluxo hemorrágico, desesperada. Ninguém dava jeito e ela chega a Jesus. Nós vemos cegos, desesperados, gritando por Jesus. Nós vemos leprosos clamando pela misericórdia de Jesus. E a história deles todos acaba da mesma forma, com uma vida restaurada. A filha de Jairo volta à vida. A mulher de fluxo hemorrágico é curada. Os leprosos são purificados. Os cegos passam a enxergar. Os paralíticos começam a andar. A história sempre acaba da mesma forma, querido. Talvez a motivação para chegar a Jesus é diferente, mas Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai te dar esperança. Ele vai te dar uma nova vida. Tudo isso é Jesus Cristo de Nazaré. Essa noite, meu querido, você pode tomar uma decisão que vai mudar a tua vida essa noite aqui. Você pode se chegar à presença de Jesus e entregar tudo. Mas sabe o que Ele quer? Não é teu bolso, não é teu carro, não é nenhuma moeda, é o teu coração. Talvez essa noite você queira uma mudança de vida. E eu digo para você que a tua mudança é Jesus Cristo. Alguém quer entregar sua vida a Jesus aqui essa noite e reconhecer Ele como Senhor da sua vida? Se você quer entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão aí onde você está. Alguém quer entregar a vida a Jesus aqui essa noite? Reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer entregar sua vida a Jesus, não vou te chamar para vir aqui à frente, nós só vamos bater palma. Mas se você quer entregar sua vida a Jesus essa noite, há alguém aqui? Levanta sua mão, faz o aceno com a tua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Ok, muito bem. Entendo então que você já tomou a sua decisão. Então eu quero falar com você que já entregou a sua vida a Jesus. Ele te chama agora para ir para lugares mais profundos. Uma vida de fé agora, irmão. Uma vida de fé agora, irmã. E eu quero convidar agora você que quer ir para águas mais profundas com Jesus, para viver o que essas pessoas viveram todos os dias da sua vida. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir dobrar o teu joelho aqui no altar.
Você que quer essa vida mais profunda com Jesus, sai do teu lugar, vem dobrar o teu joelho aqui no altar. Eu quero orar por você, meu irmão. Quero orar por você, minha irmã. Pode chegar. Alguém querendo entregar a vida a Jesus. Se você quer reconhecer Jesus como seu Salvador essa noite, levanta a tua mão. Alguém querendo entregar a vida a Jesus, pode levantar sua mão. Ok, muito bem. Você quer águas mais profundas? Você quer viver as correntes de vida de Deus, de Jesus? Chega aqui, pode chegar, pode dobrar teu joelho aqui no altar. Nós vamos orar, os pastores vão impor as mãos sobre tua vida. Chega aí, irmão, chega aí. Você quer viver uma vida mais profunda com Jesus? O teu lugar aqui no altar. Irmão Tranquilino, chega aqui. O senhor é ministro, irmão. Irmão Francisco está aí? Não? Vamos impor as mãos, você que quer. Vamos orar com esse povo, irmãos. Não é fácil, mas nós vamos orar com esses irmãos que querem uma vida mais profunda com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pode impor as mãos aí. O irmão Francisco, pode chegar. Vamos orar. Meu Deus e meu Senhor. Irmã Neuza, por favor. Vem. Pode escolher alguém para orar. Meu Pai, meu Deus e meu Senhor, diante de Ti, meu Deus, eu quero colocar todas essas vidas, Senhor, que entenderam como Pedro a mesma coisa essa noite, Senhor, que tem algo mais profundo para cada um de nós, Senhor, um pouco mais adiante, Senhor. Talvez já esgotaram as suas forças, tá, Senhor, mas o Senhor está dizendo para prosseguir um pouco mais e fazer tudo de novo. E é aqui, Senhor, neste altar, em que meus irmãos vêm colocar, Senhor, agora suas vidas na sua santa presença, porque agora as águas profundas, meu Deus, é o que lhes interessa. Viver, meu Deus, uma vida de fé, uma vida, Senhor, que não são mais as nossas forças, mas é aquela vida da semente na terra, em que nós descansamos, porque a terra por si só fará brotar. Teu povo está semeando em fé, Senhor, a sua vida, está colocando à disposição de Ti, meu Deus, uma vida, Pai, mais profunda, uma vida, Senhor, onde a fé trará respostas. Não são mais as bocas de homens ou de mulheres, Senhor, ou filosofias, mas é a Tua palavra, Senhor, que vai trazer respostas para cada um de nós, Senhor. Não procuramos o ouro e a prata, nós procuramos, Senhor, as águas profundas da fé, uma vida, meu Deus, de fé e de gratidão ao Senhor, aonde as coisas, Senhor, se processam de uma maneira completamente diferente, Pai. Como muitas pessoas têm vivido aqui dentro da Tua casa, os milagres, quando a ciência diz que não pode, e o Senhor dá a ordem para que possa. As pessoas, Senhor, que quando a lógica diz desista, o Senhor diz ande mais uma milha comigo, porque eu sou contigo. É isso que nós queremos, Senhor. Nosso barco está à tua disposição. Nossos recursos são teus. Nossos ouvidos abertos e o nosso coração pronto a aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Nós queremos a Tua presença, meu Deus. Nós queremos lançar as redes nas águas profundas, porque nós já lavamos elas, Senhor, e já deixamos elas prontas para que o Senhor use. Nós purificamos agora, Senhor, a nossa vida diante do Senhor, lavamos as nossas redes, para que o Senhor agora as encha de peixes. No nome santo e precioso de Jesus, Pai, eu apresento cada vida aqui desse altar, homens, mulheres, jovens, Senhor, que querem viver o que Pedro viveu, que querem viver o que a viúva viveu, que querem viver o
que o leproso viveu, que querem viver só o que os homens e mulheres de fé podem viver. Por isso, nós quebramos o vaso, Senhor, agora. Não importa o preço a ser pago, não importa, Senhor, o quão valioso seja aquilo que nós pensávamos que era valioso, nós quebramos e colocamos aos teus pés. Leva-nos a uma vida de profundidade na fé, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sabe, queridos, o que nos dá esperança para continuar vivendo é a palavra de Deus, irmãos. Sabe, eu entendo que a gente pode sair essa noite daqui cheio de esperança. Ontem tive uma experiência tão profunda, tão maravilhosa, tão diferente do que hoje aqui, pregando em meio aos pentecostais extremos. Eu vi até velhinha de 80 anos da cambalhota. Coisa bonita, irmão. Mas sabe o que move? A gente se expressa diferente, mas o que move é igual. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus vai te empurrar a lugares inimagináveis. Jesus vai te levar a montes que antes eram intransponíveis. Jesus vai te fazer conhecer coisas que você nunca conheceria fora dele. Ele é o Deus da esperança. A palavra diz isso. Jesus em nós, a esperança da glória. Ele é a esperança. Fecha teus olhos, curva tua face, espalma as mãos aos céus. Deus de toda esperança, Salvador bendito, Jesus amado, Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Tu viestes à terra para nos salvar, morreu naquela cruz para nos libertar e nos dar uma nova vida. E temos vivido essa vida tão maravilhosa diante de Ti, Senhor. E a Tua igreja, Senhor, que é composta de pessoas remidas e lavadas pelo Teu sangue, ela se mostra, meu Deus, como uma terra árida, ressecada pelo sol, mas pronta para receber chuvas serôdias. Chuvas essas que farão brotar sementes, as quais nós nem sabíamos que estavam lá dentro de nós. Da mesma forma como no meu pequeno jardim, flores perfumadas brotaram, Senhor, de sementes que eu não sabia que ali estavam, que já haviam sido arrancadas, mas ali havia, Senhor, a Tua vida, a vida em cada um desses meus irmãos, Senhor, as sementes que vão ser brotadas, meu Deus, porque a chuva do Teu Espírito está sendo derramada sobre a vida de cada um que aqui está, meu Deus, e ao seu tempo, que essas sementes germinem na vida de cada um, meu Deus, e que nós possamos olhar para trás, não no sentido de arrependimento, mas no sentido de, o Senhor falou, aquela noite, o Senhor acendeu a esperança no meu coração, e lá na frente, Pai, nós vamos sentir o Teu perfume. Leva-nos, Senhor, as águas profundas e as correntes de vida, Pai, aonde ali nós possamos encontrar as respostas para cada uma das nossas vidas, Deus, porque é o que nós mais queremos, meu Deus. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Senhor. Eu peço que o Seu rosto se manifeste a cada uma das nossas vidas e que os Teus olhos, Jesus, sejam um farol que nos impulsione a prosseguir mais e mais e mais, a navegar por águas, Senhor, aonde só a luz do Teu farol, meu Deus, alcançará. Porque ali nós sabemos, meu Deus, que mesmo, Senhor, que o mar se revolte e que o vento, meu Deus, bata o barco, Tu estás ali conosco. Tu
és o Deus do meu barco, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és as fontes de águas vivas. Leva-nos a viver, meu Deus, exatamente isso, o que Pedro, Tiago, João e tantos outros viveram. Leva-nos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai ao largo, vai para águas mais profundas, lança tua rede